careço de ser batizado por ti. E vens tu a mim. Deixe por agora. Porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Tendo autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Meu querido amigo, meu querido irmão, muito bom dia nesta linda manhã, onde temos a oportunidade de estudarmos juntos a palavra do nosso Deus. Nesse trimestre nós estamos estudando a doutrina do Espírito Santo de Deus e a lição de hoje tem como título o Espírito Santo, promessa, natureza e missão. O Espírito Santo, promessa, natureza e missão. Nós vamos, durante esses próximos minutos, conversar acerca da terceira pessoa da Trindade. Aqui eu já introduzo algo importante e já adianto para você também o assunto da nossa lição de hoje. Quero, portanto, lhe convidar a compartilhar, a curtir e também a compartilhar esta EBD com outras pessoas. Isso, envie aí no seu WhatsApp de amigos, envia para as pessoas que talvez tenham uma dúvida sobre o Espírito Santo de Deus. Às vezes tem aquela confusão, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Hoje nós vamos tentar organizar na nossa mente características essenciais para entendermos e também para conduzir a nossa vida na força, sobretudo no poder do Espírito Santo do nosso Deus. Antes de você abrir a palavra de Deus, nós vamos orar. Orar pedindo pela sua vida, pelo seu coração, por nossa lição, por nossa igreja, para que Deus possa nos abençoar em todas essas áreas as quais apresentaremos a Ele neste momento. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, por essa liberdade religiosa que temos em nosso país para aprender, para estudar, para expressar aquilo que há na Tua palavra e que certamente alimenta o nosso coração. Visita os nossos queridos irmãos e amigos que se encontram em suas residências ou em qualquer outro lugar neste momento. Pedimos pela sua vida, pela sua família, pedimos por nossa igreja, pedimos por aqueles que já chegaram até aqui, por outros que ainda chegarão e acessarão esse link, que a aula de hoje possa mais uma vez ser uma comunicação amorosa do Senhor em nossa direção. Essa é a nossa oração e a fazemos no nome de Jesus. Amém. Convido então você a abrir a palavra de Deus num texto que é um texto promessa, onde Jesus, quando caminhou com seus discípulos neste mundo, assegurou uma promessa da qual nós vivenciamos, a qual nós experimentamos, que é a presença do Espírito de Deus habitando em nós. Nós vamos, portanto, ler o texto de João, capítulo 14. Convido você para que façamos a leitura dos versículos 16 e 17. João, capítulo 14, 16 e 17, e leio na versão viva, que diz assim: E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês um outro Consolador, que nunca deixará vocês. É o Espírito Santo que conduz a toda a verdade. O mundo em geral não pode receber, porque não procura e não conhece. Mas vocês sim, porque Ele mora em todos agora e um dia estará com vocês. Disse Jesus, confirmou Jesus, segundo as Escrituras, o Evangelho de João, capítulo 16, que o Espírito Santo faz parte da missão de Deus. E nós então recebemos o Espírito não apenas como presença em algum lugar físico, mas como habitação, tendo como habitação a nossa própria vida, o nosso coração.
Portanto, nós vamos, nos primeiros instantes, falar sobre a Trindade, porque, embora seja essencial tratar do Espírito, que é a terceira pessoa da Trindade, nós temos que aqui então introduzir esse assunto da Trindade. E a primeira característica que nós precisamos fazer a respeito da Trindade é que a Trindade ela é formada nesse aspecto por três pessoas sendo um único Deus. Isso nós sempre ouvimos, nós temos de certa forma até um conhecimento sobre isso, mas é preciso que isso fique de uma forma bem estruturada na nossa mente, ao ponto de entendermos a participação das pessoas da Trindade, sem desvincular com uma ideia de completude, com uma ideia de plenitude, ou seja, sem segmentar cada pessoa, entendendo que cada pessoa é, sim, Deus, sem se estabelecer um Deus em cada pessoa, no sentido de três deuses. Então, o que nós precisamos, no primeiro momento, aqui organizar na nossa mente é que tanto no Antigo e outras lições vão abordar isso, quanto, sobretudo no Novo Testamento, nós temos uma luz lançada sobre a temática da Trindade, embora a palavra seja um conceito futuro, a palavra Trindade seja um conceito estipulado pela Igreja num futuro, em outros séculos depois do texto bíblico, mas nós temos a ideia e a participação da Trindade dentro do Antigo e do Novo Testamento. Quando nós, portanto, olhamos o Novo Testamento, como é o nosso foco aqui, já que lemos um texto do Novo Testamento, o Evangelho de João, podemos buscar no Evangelho de Mateus o envio dos discípulos, a chamada Grande Comissão, no capítulo 28, nos versículos finais. Diz assim, o último capítulo de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Disse aos discípulos: toda autoridade no céu e na terra foi entregue a mim. Porquanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-as no nome, ou em nome, não nos nomes. É um único nome, é um único Deus. E as três pessoas da Trindade aqui se fazem presente: Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aqui nós encontramos o estabelecimento dessa doutrina, a doutrina da triunidade, ou dita por alguns, da Trindade, onde nós temos um único Deus e temos as três pessoas da Trindade. Agora, trazendo esse aspecto para a nossa compreensão do coração da Trindade, se é que a gente pode mencionar dessa forma, o que de fato há como essência da Trindade. A essência da Trindade é marcada pelo amor. E nos dias atuais nós precisamos definir muito bem quando nós falamos de amor. Aqui nós não estamos falando de um amor que é um amor de barganha, aqui nós não estamos falando de um amor que é um amor onde as pessoas visam apenas uma noite de prazer ou de uma falsa alegria, onde as pessoas estão olhando apenas para a sua satisfação carnal. Nós não estamos falando de um amor distorcido pela cultura na qual tem sido muito presenciado por nós, onde se coloca que se Deus é amor, toda forma de amor é possível. Não. Antes do amor, que é a essência, no caso o amor verdadeiro de Deus, vem a vontade de Deus. E aí se distorce algo que é a marca essencial, como a gente pode dizer aqui, caráter, que faz parte do caráter de Deus, se distorce para acomodar essa leitura na caminhada da sociedade do ser humano. Portanto, nesse primeiro aspecto, nós precisamos pontuar que nós não estamos falando do amor enquanto um amor na perspectiva da sociedade. O amor na perspectiva da sociedade é sim um amor marcado pelo pecado. E o amor marcado pelo pecado, ele é distorcido por nós de forma intencional ou de forma não intencional. Nas nossas relações interpessoais, nós distorcemos o amor porque nós somos marcados pelo pecado. Obviamente, nós temos pessoas que pensam toda essa estrutura
para distorcer o que nós entendemos ou que é chamado de amor na nossa sociedade. Virando essa página, nós, portanto, precisamos perguntar o que de fato é o amor de Deus. Porque nós encontramos, segundo as Escrituras, na primeira carta de João, a afirmativa de João que é categórica e verdadeira, de que Deus é amor. Então, se Deus é amor, o Pai é amor, o Filho é amor e o Espírito é o amor. Então, nessa relação da Trindade, o que marca e o que dá para nós uma perspectiva da essência da Trindade, logo a essência do Pai, do Filho e do Espírito, é o amor. E esse amor é um amor relacional. É um amor de entrega. Percebe que aqui nós já temos algumas definições que são contrárias à perspectiva social sobre o amor, a perspectiva que as pessoas hoje têm defendido enquanto amor. Na perspectiva bíblica, nós, portanto, temos a marca, a essência, o caráter da Trindade sendo o amor relacional. E quando nós, então, abordamos a respeito da Trindade, mencionando essa característica principal, nós olhamos para o ato da criação. Sim, nós precisamos voltar lá atrás e quando Deus cria, a Trindade se faz presente, embora não em forma de conceito, mas a triunidade ali cria. E cria o ser humano, você pode perguntar para quê? Nós precisamos recapitular que o ser humano não é criado porque a Trindade ou porque Deus se sentia sozinho. E talvez uma pessoa quando sai da Trindade, a outra foi para outro lugar, então o pai se sente sozinho. Não, eles viviam entre eles, sempre viveram. E quando cria, deseja fazer com que o ser humano participe desse relacionamento. Esse relacionamento, que é a partir da criação, vai ser desenvolvido, como nós conhecemos, no Antigo Testamento. Portanto, no Antigo Testamento vai ser percebido que o Espírito Santo, ele está ali, o Espírito de Deus faz habitação temporária em alguns personagens para questões específicas. Mas no Novo Testamento, o ápice, diríamos, do amor de Deus é a decisão dele, por intermédio da terceira pessoa da Trindade, do Espírito, a habitar em nós. Portanto, precisamos deixar muito claro que o que marca a Trindade e o que marca a Trindade criando eu e você, antes de nós, o primeiro homem e a primeira mulher, nos capítulos 1 e 2 de Gênesis, é um ato de amor e de um amor não porque a Trindade dependia de nós para ter mais gente e ficar feliz. Não porque nós, sem a nossa existência, não existe a existência de Deus, como foi crítica passada nos aspectos filosóficos. Mas de que Deus, sendo Deus amoroso, um Deus compassivo, um Deus de relacionamento, cria o ser humano para que o ser humano participe desse relacionamento da Trindade. Então, falando e organizando a nossa mente nesse aspecto da Trindade, é preciso novamente pontuar. E aí agora eu dou um embasamento bíblico para essa afirmação de que Deus é um só Deus. Então, Deuteronômio capítulo 6, verso 4, nos apresenta isso. E mesmo sendo um Deus, são três pessoas. Acabamos de ver o texto de Mateus 28, 19. O Pai é Deus, conforme 1 Coríntios 8, 6. O Filho é Deus, conforme Hebreus 1, 8 e João 1, 1. E o Espírito Santo é Deus, conforme Atos capítulo 5, versículos 3 e 4. Portanto, isso deve ficar categoricamente guardado no nosso coração para o ponto de partida dessa nossa lição. A natureza do Espírito, portanto, é marcada por uma natureza divina. O Espírito não é um auxiliar, o Espírito não é uma pessoa menor. Todas essas heresias já foram combatidas veementemente na história da igreja.
Portanto, me parece em algum momento que algumas pessoas, até com boa intenção, a fim de elevar uma pessoa da Trindade acima de outra, cometem heresias que já foram resolvidas. Então isso precisa ser bem estudado por nós, e aqui abre-se um parênteses para dar os parabéns à revista Compromisso, que entendeu e teve essa sensibilidade de abordar esse assunto. Nós precisamos tratar, estudar, nos debruçar sobre essa temática. Nos debruçamos sobre tantas coisas, sobre tantos assuntos, e até mesmo assuntos pertinentes quanto à economia, quanto à política, quanto ao estudo da religião, mas nós precisamos voltar a nos aplicar ao estudo do Espírito Santo, uma vez, inclusive, segundo, aqui abre um outro parênteses, um teólogo chamado Luiz Ladaria, o Espírito Santo se tornou a pessoa esquecida da Trindade. Ou seja, dava-se nos estudos, nas pesquisas e até mesmo nos ensinamentos e nas mensagens bíblicas que nós recebemos e que nós construímos de acordo com o tempo, dava-se uma certa ênfase na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, mas a pessoa do Espírito ficava, portanto, descoberta no sentido de não explorar, não ensinar e, de fato, estruturar o pensamento quanto a esses assuntos. Então nós já pudemos aqui pontuar que o Espírito faz parte da Trindade, o Espírito faz parte da criação, e a criação é um ato relacional. O Espírito precisa ser assunto, né? A terceira pessoa da Trindade precisa ser assunto estudado por nós novamente, e o Espírito, portanto, é embasado biblicamente, como percebemos no texto que já lemos de Mateus 28 e também de Atos capítulo 5. Agora é preciso, então, pontuarmos que o Espírito na história, antes disso, já falamos no Antigo Testamento, mas vai ter uma lição que vai se debruçar sobre isso, que vai se aplicar a isso. No Novo Testamento, como é o nosso caso aqui, nós acabamos de ler um texto e isso nos dá uma possibilidade de falar sobre as atividades da terceira pessoa na Trindade. Tudo isso, é preciso recapitular algo importante para a nossa análise aqui, tudo isso faz parte de um projeto chamado de Projeto da História da Salvação. A criação em Gênesis e o último aspecto que nós temos, que é o último livro, né, que é a redenção, a salvação dos justos, em Apocalipse, nós temos nesse meio, né, que compõe vários livros, nós temos aqui, em linhas gerais, a história da salvação de um Deus que, por amor, por graça e por misericórdia, é um único Deus, são três pessoas, decide salvar o ser humano. E essa história da salvação, nós percebemos que as três pessoas da Trindade exercem, portanto, funções em determinados tempos. E dentro disso nós chamamos, isso na língua latina, nós chamamos de missio Dei. O que é isso? Missio Dei é a missão de Deus. Então a missão de Deus, ela está numa relação que o Pai envia o Filho, e nós sabemos que Jesus evidencia isso, que é enviado do Pai, inclusive a sua morte foi por conta de terem considerado essa sua afirmativa de que ele e o Pai são um, de que ele é enviado do Pai como uma blasfêmia. Depois nós temos o texto que acabamos de ler, que Jesus então vai enviar o Espírito como consolador para as nossas vidas daqueles discípulos, e depois essa missão e essa oração de Jesus nos alcança, principalmente se olharmos carinhosamente para os textos, o texto posterior, que é o texto de João, capítulo 17, a conhecida oração sacerdotal. O que temos aqui é que
No primeiro momento, Jesus ora por ele, no segundo momento, ora pelos seus discípulos, e no terceiro momento, nessas três partes, Jesus ora por nós. E o que está envolvido aqui é a presença do Santo Espírito de Deus nos conduzindo. Então, o que nós percebemos que o Pai envia o Filho envia o Espírito, e o Espírito, ele continua a sua missão habitando dentro de nós, mas também sendo uma força, melhor do que isso, sendo a ação poderosa de Deus para convencer o ser humano da sua vida de pecado. Então, nessa estrutura missiológica do próprio Deus, aqui temos, portanto, dois aspectos que podem ser destacados. No primeiro aspecto, Deus é relacional. E Deus é, portanto, pessoal, porque cria o ser humano para ter esse relacionamento. No segundo momento, Deus é missionário. Estamos nos aproximando da ação Jesus Transforma. E quando você pergunta por que eu preciso agir de forma missionária, porque eu preciso carinhosamente separar ali alimentos, separar ali o agasalho para abençoar as pessoas, separar um dia para ficar na tenda, separar um momento para ir às ruas, estar no culto, ou seja, todas essas ações dentro do projeto Ação Jesus Transforma fazem parte da comunidade de fé, porque Deus é um Deus missional, ou seja, Deus é quem nos salva e quem sempre deseja a nossa salvação. Então, a atitude de salvação, a atitude de evangelização partindo de nós, não é no primeiro momento por nós, é porque Deus age dessa forma. Então, nessa missão de Deus e nesses envios, na medida que o Pai envia o Filho envia o Espírito, e o Espírito envia a igreja é essa proclamação poderosa, o querigma, a anunciação da mensagem para a salvação de todo homem e de toda mulher. Então, o que nós podemos perceber é que o Espírito Santo está, segundo Atos capítulo 1, versículo 8, potencializando as ações das igrejas. As igrejas primitivas, a igreja de Jerusalém, a igreja da Galácia, a igreja de Corinto, a igreja de Colossos e tantas outras igrejas, até chegar em nós, até chegar na nossa realidade, até chegar na primeira igreja batista de Niterói. Outras funções que nós podemos destacar a partir do Novo Testamento, como nós percebemos, é que a obra capacitadora do Espírito Santo no Novo Testamento é vista primeiro de modo pleno na unção e na capacitação de Jesus como Messias. O que nós encontramos, portanto, no texto do batismo de Jesus é a autenticidade do Espírito sobre o próprio Jesus, ou seja, capacitando Jesus como Messias. É possível, então, localizar em Mateus 3,16, Marcos 1,11 e também em Lucas 3,22. Então, o Espírito capacita. O Espírito, então, também capacitou os discípulos de Jesus para vários tipos de ministérios que lhes tinha prometido. Como acabamos de dizer, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. O Espírito Santo, então, exerce uma função de capacitar. O Espírito Santo capacita os cristãos para o serviço, né? E também a atividade na comunidade. Paulo diz, mas um só é o mesmo Espírito realiza. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. 1 Coríntios, capítulo 12, 11, onde o Espírito deseja capacitar os cristãos, não para que os cristãos possam ter, de certa forma, os seus dons, possam ter habilidades e com isso fazer o quê?
olhar para dentro de si mesmo e dizer, olha como eu sou muito bom, olha, se vocês precisarem de algo e se não tiverem condições e se eu não tiver no projeto, nada funciona. Não, não é nesse sentido. Somos capacitados pelo Espírito, com o poder do Espírito para proclamar, para sermos testemunhas. Mas não somente isso, somos capacitados pelo Espírito também para o serviço, para as nossas atividades, e serviço é sempre uma ideia de adoração também, para a nossa adoração por intermédio das nossas mãos, por intermédio da nossa intelectualidade na nossa comunidade. Ou seja, os dons que recebemos do Espírito, a capacitação que recebemos do Espírito não devem ser para o nosso auto-jubilar, auto-glorificar. Muito pelo contrário, deve servir para o serviço. Uma outra coisa que nós encontramos também como atividade, como missão do Espírito no decorrer da história das igrejas é que o Espírito Santo purifica. Mesmo na vida de incrédulos, há alguma influência restritiva do Espírito Santo, uma vez que ele convence o mundo do pecado, conforme João 16, 8 a 11, Atos 7, 51. Mas quando as pessoas se tornam cristãs, o Espírito Santo realiza nelas uma obra inicial de purificação. O Espírito nos capacita para sermos testemunhas, o Espírito nos capacita com dons para servirmos na igreja, mas o Espírito não apenas deseja com que a nossa vida seja de realizações, ou seja, de trabalho. Ele deseja nos purificar para que esse trabalho seja um culto agradável ao Senhor. Há muita gente que acha que a sua vida é pautada no serviço. Tem gente que, se você tirar o serviço da comunidade, ela não sabe o que fazer. Se você tirar algumas atividades, ela não sabe a finalidade dela na igreja e também na sociedade, no mundo. Ou seja, ela está restrita às atividades e ao exercício dos seus dons. E é interessante nós encontrarmos aqui um equilíbrio. Nós não queremos desconstruir a ideia dos dons, jamais. Os dons existem para beneficiar, para abençoar, para fomentar o que tem de melhor numa comunidade e a partir dela para a sociedade. Ponto final. Isso nós estamos ok. O que não pode existir é exercermos o dom do Espírito sem a purificação dele. Então, na medida com que trabalhamos, precisamos dessa purificação, dessa ação do Espírito Santo em nós. Paulo fala dos coríntios, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus e do Espírito do nosso Deus. Um processo de purificação, de santificação que deve acontecer uma vez por mês? Não. Que deve acontecer uma vez ao ano? Não. Que deve acontecer diariamente na nossa caminhada. Portanto, ter a ação a partir da capacitação do Espírito, sem o fruto do Espírito, nós vamos agir sem a essência do Espírito, que é o relacionamento. É interessante notarmos isso porque quando convidamos biblicamente as pessoas a se relacionarem, nós não estamos fazendo isso porque os trabalhos na igreja são mais fáceis de serem resolvidos e solucionados por intermédio desse agrupamento. A logística de um projeto é melhor executada quando nós temos um grupo se empenhando. Não, preste atenção. Deus é relacional. O Pai se relaciona com o Filho com o Espírito com o Pai, o Filho com o Pai com o Espírito, ou seja, o Espírito com o Pai com o Filho. Nós temos essa relação, esse relacionamento que faz parte da essência divina, assim como também a missão, e, portanto, nós somos convidados a ter a mesma postura, ou seja, de nos relacionarmos. E dentro dessa palavra, relacionamento, nós temos aqui vários desdobramentos para a nossa compreensão do que é de fato um relacionamento.
E a Bíblia também nos auxilia nisso. Se a gente lesse, compreendesse e praticasse a Bíblia, muitas coisas seriam resolvidas e principalmente os maus relacionamentos seriam ajustados. Portanto, dentro de relacionamento tem amar o próximo. Claro que esse amor é também permeado pelo amor de Deus, não o amor que nós identificamos, como já disse no início da lição, um amor que tem sido culturalmente praticado pelas pessoas. Nós precisamos perdoar o próximo, nós precisamos suportar o próximo. Todas essas dimensões precisam acontecer a partir dos dons, mas principalmente o que está por trás dos dons é o fruto do Espírito. E quais são os frutos do Espírito segundo Gálatas 5, 22 e 23? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ou seja, essas atitudes, qualidades, refletem o caráter de Deus. Deixa eu te falar um negócio. Não adianta você sair fazendo muita coisa por aí, tá na igreja de segunda a segunda, de 6 da manhã até 10 da noite, trabalha, se desdobra, tira do seu próprio bolso, você nem tem vida pessoal, particular, porque a sua vida é o serviço. Mas deixa eu te dizer algo. Se você fizer todas essas coisas, que são benéficas e têm o seu lugar, mas se você não tiver com o fruto do Espírito, madurinho, realçando, se lançando sobre essas suas atitudes, você não conseguirá atingir o principal objetivo dos dons, que é também a revelação do caráter de Deus. O Espírito Santo, ainda dá tempo aqui de abordarmos que o Espírito Santo revela, e revela, portanto, aos profetas. E no Antigo Testamento e no Novo Testamento nós temos o Espírito Santo revelando aos apóstolos. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, na NVI nós lemos: homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Jesus disse que o Espírito lhes daria, conversando com seus apóstolos, discípulos, lhes dariam as palavras que eles precisariam usar nos momentos de perseguição, e foi de fato o que aconteceu. Portanto, pelo Espírito Santo de Deus, nós conseguimos entender o que foi escrito na palavra de Deus, que foi, portanto, inspirada, né? O que tem por trás de cada redação dos mais de 66 livros da Bíblia, dos inúmeros capítulos, inúmeros versículos que hoje nós temos como a nossa Bíblia, a Bíblia Sagrada, portanto, a participação do Espírito conduzindo os textos. E é interessante notar isso porque a Bíblia é semelhante a Jesus. Ela tem, no caso de Jesus, é 100% homem, 100% Deus. E no caso da Bíblia nós temos a participação do homem, ou seja, é um homem que participa ali, que reúne material. Lucas, por exemplo, no seu prólogo, escrevendo ao seu conhecido Teófilo, ele vai dizer exatamente: reuni alguns materiais, ou seja, não foi um anjo que trouxe e jogou, ele reuniu, ele então estudou, ele foi atrás de testemunhas, ele reuniu, tem uma participação humana do Lucas ali, mas quem inspira, quem condiciona, quem conduz o texto no momento que esse texto vai ser redigido é o Espírito de Deus. E portanto, quando nós lemos, precisamos do auxílio do Espírito. Nós devemos ler. Não vai aparecer um anjo e ler para você. Você deve pegar a sua Bíblia diariamente e desenvolver a sua leitura. Deve fazer isso. E aí o Espírito vai, portanto, passando aquilo que você necessita. Isso é rico demais, porque já percebeu quando nós lemos a Bíblia? Já passei por diversos textos e depois retornei nesses textos, e a forma que esse texto foi uma resposta no momento para a minha vida, e depois foi uma outra coisa, um texto que é confirmação de algo, depois ele se torna a correção de uma postura, e depois ele se torna a vontade de Deus para aquele ou para um outro momento. Ou seja, nós vamos vivendo
E quando nos deparamos e quando aplicamos a palavra de Deus ao nosso coração, percebemos que ela é de fato para aquele momento que nós necessitamos. Por isso a necessidade não de lermos a Bíblia semanalmente, porque nós precisamos desse alimento diário e precisamos, portanto, para a nossa vida. E o Espírito Santo, ele dá evidência da palavra de Deus. Queria, portanto, caminhar para a nossa aplicação a partir dessas duas informações, que o Espírito dá evidências da palavra de Deus, também dentro do aspecto da sua revelação, e o Espírito proporciona uma atmosfera digna de Deus quando manifesta sua presença. Então vamos, ele dá evidências da presença de Deus. João 15, o capítulo anterior, versículo 26, nós vamos encontrar isso. É evidente que o Espírito Santo glorifica a Jesus. Ele aponta para Jesus e ele dá testemunho também de Jesus. E aí, quando nós lemos outros textos e também no Antigo Testamento, o Espírito Santo veio sobre os 70 anciãos escolhidos para trabalhar com Moisés e eles, portanto, evidenciaram a presença de Deus. Eles, então, profetizaram em Números 11, 25 e 26. Há inúmeros textos que realçam essa evidência e essa evidência da presença de Deus no Espírito, no Antigo e no Novo Testamento. Podemos encontrar em Romanos 8,16, podemos encontrar em Gálatas 6,4, que o Espírito Santo provê também uma garantia, o pagamento inicial de nossa futura comunhão com Ele no céu, evidenciando, portanto, a presença de Deus nesta realidade, ou seja, nós somos habitados pelo Espírito e por isso devemos evidenciar a presença de Deus por intermédio dos nossos atos também, dos textos sagrados e por intermédio dos nossos atos nos dias atuais, e nos garante o que é mais almejado por todos nós, que é eternamente vivermos em sua presença. O Espírito Santo guia e dirige o povo de Deus. Temos inúmeros textos bíblicos que apresentam essa realidade onde o Espírito conduz o seu povo. Mas, conforme havia mencionado, nós vamos agora finalizar o aspecto falando sobre que o Espírito proporciona uma atmosfera digna de Deus quando manifesta a sua presença. Portanto, nesse aspecto e nesse assunto onde o Espírito proporciona uma atmosfera digna de Deus quando manifesta a sua presença, nós podemos pontuar que, como o Espírito Santo é plenamente Deus e compartilha todos os seus atributos, sua influência deverá trazer caráter ou atmosfera próprios de Deus às situações em que ele está ativo. Portanto, nós percebemos, uma vez que ele é o Espírito Santo, produzirá às vezes uma convicção de pecado, de justiça e de juízo. Essa atmosfera do convencimento do ser humano, onde ele precisa analisar o seu coração, se render e se dobrar, é a partir do Espírito, conforme João capítulo 16, 8 e 11. E como Deus é amor, já dissemos isso e pontuamos que é a essência de Deus, o Espírito Santo derrama o amor de Deus em nosso coração, conforme encontramos em Romanos 5, 5, 15, 30 e Colossenses 1, 8. Outro aspecto, então, que nós encontramos é que o Espírito Santo traz uma atmosfera de paz às diversas situações. O texto de Romanos 14, 17, inclusive, esse texto é um texto de conflitos entre membros da igreja de Roma. Embora Paulo não tivesse fundado essa igreja é fruto daquele movimento que acontece, daquele evento de Atos 2, que é a festa dos Pentecostes. Então, quando as pessoas de Roma vão em direção a Jerusalém e depois elas retornam e possivelmente fundam essa comunidade de Roma. Mas Paulo, sendo apóstolo dos gentios, redige uma carta justamente para trazer paz às diversas situações as quais estavam imersas e inseridas no ambiente de conflito. Diz Paulo, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria, onde? Em mim, em você, no ser humano,
nas nossas escolhas, não, no Espírito Santo. Finalmente, chegamos à nossa conclusão e podemos lançar luz sobre outros aspectos, dentre vários, do que é de fato o Espírito e quais são e qual a missão exercida do Espírito nas igrejas primitivas, na história da igreja e, portanto, segundo a palavra de Deus, também nos alcança fazendo tendo essas atitudes em nosso meio, contando que, portanto, abramos espaço para que ele possa agir. É o Espírito que nos dá segurança, Romanos 8:16. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, portanto temos essa certeza. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele vai dizer que nós somos selados pelo Espírito, é outra segurança. Algumas pessoas têm uma dificuldade de entender, será que de fato eu sou crente, eu tenho Jesus? Olha, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós somos selados, nós somos marcados, nós somos, portanto, uma propriedade, porque é isso que o selo fazia, registrava ali aquele objeto, né, no caso se tratando de coisas, mas se tratando de pessoas, essa pessoa faz parte, como é propriedade do Espírito. Então ninguém nos toca, ninguém nos tira dele. Por isso que uma vez que nós encontramos em Jesus a nossa salvação, nós caminharemos com ele porque somos sua propriedade, por intermédio do Espírito. Então nós temos essa segurança. Ele nos ensina, ele nos ilumina, como já falamos aqui, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito, conforme Jesus disse em João capítulo 14, 26. João 14 é um ambiente de certa preocupação, porque Jesus já realizara muitos milagres, mas começa a trazer os aspectos do desfecho dessa história, de que ele então passaria pelas mãos dos religiosos, sofreria a injustiça com a confirmação do Império Romano, portanto morreria, mas ao terceiro dia iria ressuscitar. Percebe um temor e uma preocupação, né, no coração dos discípulos, mas assegura que o Espírito Santo de Deus, ou seja, a terceira pessoa da Trindade, estaria, não em alguns momentos, e não apenas estando em nós sem nenhuma atividade. Não. Ele nos dá segurança, ele nos ensina e temos vários outros aspectos, os quais já abordamos aqui. Por fim, precisamos retornar ao nosso texto base, que é o texto de João 14, e entender que esse Consolador, ele se faz presente, ele está conosco. E quando nós visualizamos, aí você pode, se você tiver com a sua Bíblia, pode dar uma olhada no capítulo 17, o Espírito, ele precisa unificar a nossa vida, a nossa comunidade ou os seguidores, em linhas gerais, os seguidores de Jesus. Nós, portanto, retornamos agora na nossa conclusão ao primeiro aspecto que aqui foi apresentado. A Trindade na Trindade nós encontramos relacionamentos. Então o Filho se relaciona com o Pai com o Filho, o Pai com o Espírito com o Filho com o Espírito e com o Pai. Então esse relacionamento ele deve ser espelhado, ou nós precisamos espelhar esse relacionamento da Trindade. Por isso faz sentido a oração de Jesus em João, capítulo 17, nós vamos perceber que é nesse sentido que Jesus ora. Já disse, Jesus tem, essa oração sacerdotal tem 3 partes, e é interessante que no versículo 20 em diante, leio novamente na versão viva, diz: não estou orando somente por este, mas também por todos os que terão fé em mim no futuro, por causa do testemunho deles. Minha oração por todos eles é que sejam de um coração e pensamento, tal como eu e o Senhor somos, ó Pai. Porque assim como o Senhor está em mim e eu no Senhor, assim estejam eles em nós. Assim
o mundo verá que a minha missão é do Senhor mesmo. Interessante nós percebermos esse aspecto. Além do relacionamento, a parte missional que nós encontramos também fazendo parte do caráter de Deus. E como é possível, portanto, evangelizarmos as pessoas? A evangelização é a partir também da nossa união. Que todas essas informações que recebemos sejam colocadas no nosso dia a dia, diante dos nossos desafios, na nossa empresa, na nossa faculdade, na nossa escola, na nossa igreja, e alimentando o nosso coração, corrigindo as visões que chegam até nós, distorcidas sobre o Espírito. Parece que a mentalidade que no senso comum se tem do Espírito é que sempre é algo no sentido de alvoroço, mas o Espírito nos ensina, o Espírito nos corrige, o Espírito nos justifica, o Espírito nos confere dons para que por intermédio deles, e o Espírito tem um fruto que tem ali então as suas ramificações que devem ser colocadas em prática por nós. Leia sempre, sempre, sempre Gálatas 5, 22 e 23 para que o fruto do Espírito possa conduzir a sua vida. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pelo teu amor em nos enviar o Santo Espírito do Senhor para morar em nosso coração, assim como aprendemos com a primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios. E muito obrigado porque temos aqui a sua instrução, temos aqui o seu ensinamento, temos aqui a sua correção, temos a justificação, porque o Santo Espírito do Senhor habita em nós. E ajuda-nos, em contrapartida, a buscarmos, a desenvolvermos a nossa vida em busca do fruto do Espírito. Dos dons, sim, mas do fruto do Espírito, para que possa, então, iluminar os nossos dons. Para que tudo que temos, todas as habilidades que desenvolvemos, seja na área administrativa, seja na área do serviço, seja na área da proclamação, do pastoreio, da evangelização, todos esses dons que o Senhor tem conferido a cada irmão, cada irmã da nossa igreja, sejam, portanto, impulsionados, ó Deus, a partir do fruto do Espírito. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.